Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 9. Entrando num barco, Jesus passou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Então alguns escribas pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Que é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados? Ou levanta-te e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na mão poder para perdoar pecados, disse então o paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O paralítico levantou-se e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos seres humanos. Ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele levantou e o seguiu. Depois, enquanto estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e disseram aos discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido a pergunta, Jesus disse: não são pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. E depois aprender o que significa misericórdia eu quero e não sacrifícios. De fato, não é justos que vim chamar mais ou a pecadores. Aproximando-se de Jesus, os discípulos de João perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus ao passo que os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: acaso os convidados do casamento podem estar de luto enquanto a noiva está com eles? Dias virão em que o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem pôr a mão sobre ela e viverá. Jesus levantou-se e acompanhou junto com os discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragias veio por trás dele e o tocou na franja de seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir, se eu conseguir menos tocar no seu manto, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão agitada e disse: retirai-vos. A menina não morreu, ela dorme. Mas eles zombavam dele. Afastada da multidão, ele entrou, pegou a menina pela mão e ela se levantou, e a notícia disso espalhou-se por toda aquela região. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: tem compaixão de nós,
filho de Davi. Quando entrou em casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhes perguntou: Acreditas que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu: Tomando comigo, tomai comigo, para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda a região. Enquanto os cegos estavam saindo, as pessoas trouxeram a Jesus um possesso mudo. Expulso o demônio, o mudo começou a falar. E as multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu, nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus começou a percorrer todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e curando todo tipo de doença e de enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por eles, porque estavam cansados e abatidos como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. A gente está aqui vendo e meditando o livro de contemplação do nosso cardeal, a oração contemplativa. E veja, hoje dá seguimento seguinte. Então, quando a gente se põe a cavar nesta terra fértil, terra que banda leite e mel, não tem como perder a graça. Nesta semente estaria a força que levaria uma poderosa árvore, cheia de flores e frutos. Se eu simplesmente me dispusesse a plantá-la e a cercá-la de cuidados necessários, nessa obrigação árdua e amarga estaria a vida mais doce e livre, desde que eu quisesse a ela me abrir e entregar. Os cristãos sabem disso, ou ao menos vislumbram esta realidade, a partir de certas experiências feitas algum dia, mas jamais ousaria ir mais adiante nessas trilhas sedutoras que levam à terra das promessas. As aves do céu levaram embora as sementes da palavra plantada, os espinhos do dia sufocaram, e em sua alma resta apenas um vago desgosto. E quando, em certos momentos da vida, dão-se conta da necessidade mais aguda de uma relação com Deus, que vá além de uma interminável repetição de formas, sente-se então incapazes disso. É como se desvendasse falar em uma língua cujas leis não tivesse cuidado de aprender. Em vez de uma conversa fluente, o máximo que consegue é balbuciar de alguns fragmentos do idioma celeste. E se percebe como alguém que está em uma terra estrangeira, sem domínio algum do idioma local, quase que se houvesse voltado à desamparada condição de uma criança a balbuciar, que procura dizer algo, mas não consegue. A palavra de Deus, ela é isso. Ela vai ensinando a gente a se aprofundar e a plantar para colher bons frutos. Veja, nós vamos aqui de novo fazer a experiência profunda de Deus curando um paralítico, e ele diz para o paralítico: levanta-te e anda. Aqui, a paralisia desse paralítico era a falta de perdão, era o pecado, né? Talvez a falta de perdão, a mágoa, o ressentimento, mas eram os pecados. Então, quando nós não confessamos, quando nós não colocamos em prática o sacramento da confissão, nós vamos nos tornando paralíticos espiritualmente falando. Vai paralisando o nosso entendimento, aquilo que é comunhão, que nos salva, comunhão com Deus.
Então, Deus mostra que para ele é muito mais milagroso absorver os pecados pelo arrependimento do homem do que qualquer outro tipo de coisa. Deus então está dizendo para os seus filhos: coragem, teus pecados te são perdoados. Basta então a gente ter decisão em buscar um sacerdote. Também Deus mostra a vocação de Mateus, e uma vocação linda, e ele mostra que ele não veio para as pessoas sãs, mas ele veio para os doentes, ele quer de nós a misericórdia, até maior do que o sacrifício, o exercício da misericórdia com o próximo, conosco mesmo. E depois ele diz que ele ensina que quando nós também estamos com os discípulos, está com o próprio Cristo, não é necessário de jejum. O que eu entendo aqui, que quando a nossa vida está cheia da graça de Deus, quando nós estamos em estado de graça, quando nós estamos com a nossa aliança com Deus sem estar interrompida, sem estar destruída, então o que Deus nos mostra é que o sacrifício, o jejum não é necessário. Estar com Jesus 100% dentro de nós, da nossa alma, onde nossa vida está purificada pelo perdão, pela confissão, não é necessário sacrifício. O maior penitência, o maior sacrifício que Deus nos pede é ficar sem pecar. Esse é o sacrifício maior. E depois Deus mostra o poder, né, da cura desta mulher que está com hemorragia, que toca na orla do seu manto, que crê que ali está um Deus que emana força, poder, autoridade pela sua roupa, pelo seu olhar, pela sua sombra, pelo seu sorriso. E depois também ele cura, né, esta menina que diz que ela não morreu e manda com que ela se levante, e a multidão fica impactada. Depois Deus então mostra a situação dos dois cegos, né? E daí então aqui, quando entrou na casa dos dois cegos, o que eles fazem? Uma pergunta. Aliás, aproximando-se dele, Jesus pergunta: acredita que eu posso fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. Então, para que a gente possa receber também a cura de Deus, é necessário professar um credo na presença de Deus. Mas não só verbalizar eu creio, mas com a vida, com o nosso ser. Deixar Deus cuidar daquilo que nós não temos condições. E por último, Deus liberta uma pessoa que está aqui muda. E ele diz que esta pessoa, né, está muda, e ele deixa bem claro, né? Olha só, expulso o demônio e o mudo começou a falar. Então, ele mostra que a mudez desta pessoa vem de uma força de contaminação, de opressão maligna. Pode deixar uma pessoa muda, surda, pode atrofiar os seus membros físicos. É bem claro aqui. E depois Jesus começa a percorrer todas as cidades ensinando a boa nova, vendo a multidão que já está cansada e abatida, como ovelha sem pastor, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe, o Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. É uma das coisas que nós precisamos todos os dias pedir ao nosso Deus, que manda mais pessoas para a messe dele, que Deus possa nos mandar pessoas santas, pessoas justas para este mundo. Precisamos pedir e orar para que Deus possa nos atender. É o próprio Deus que nos ensina a orar e a pedir. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.